falar sobre um componente que está presente nas placas-mães, tá? E que tem a sua correspondência também nas placas que a gente compra. Placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede, uma placa de captura e assim por diante, que é o elemento chamado slot. Tá? São os slots de expansão. O que é um slot? O slot é um dispositivo físico onde a placa de som, vídeo, rede, captura é conectada mecanicamente. Tá? Assim como existe o socket do processador, tá? Nós já falamos a respeito disso, que tem um encaixe mecânico para que ele possa ser conectado na placa-mãe. Toda placa que é off-board, veja bem, tudo que é on-board é integrado, soldado na placa-mãe. Tudo que é off-board é colocado à parte, separadamente. Então os slots estão nas placas-mães, tá? Para expandir a capacidade de uma placa-mãe. Então por isso são chamados de slots de expansão. Esse slot de expansão permite você colocar uma placa de vídeo. Ah, mas você tem vídeo integrado na tua placa-mãe, junto que o processador traz. Né? Um tempo atrás era só da placa-mãe. Quem controlava era a placa-mãe pelo chipset, hoje em dia é o processador. Mas a placa-mãe tem que ter a porta, a conexão. Tá? Ah, mas aí ele é muito fraco. Então você bota uma placa de vídeo off-board para você poder jogar, poder operar programas gráficos mais complexos. É uma placa de vídeo. Precisa ter um slot para que isso aconteça. Tá? Queimou tua placa de rede, um temporal queimou tua placa de rede que vem lá on-board, lá o RJ45, a porta-LAN lá atrás da tua placa-mãe. Tá? Você tem que comprar uma placa de rede off-board para resolver, porque só queimou ela, não queimou mais nada. Então você não vai jogar a placa-mãe fora, vai comprar uma placa-mãe nova por causa disso. Você vai pegar uma placa, vai comprar uma placa de rede, tá? 10/100/1000, que é o normal de hoje em dia, e vai espetar, mas qual? Vai comprar uma placa de rede que é PCI, vai comprar uma placa de rede que é PCI Express, qual PCI Express? Uma X1, uma X4, tá? Tem tudo isso. Então isso a gente vai comentar porque isso faz a diferença. Então o slot é um elemento mecânico para que você possa encaixar uma placa de expansão e ele está presente nas placas-mães, em maior ou em menor número, dependendo da configuração, dependendo dos recursos que a placa-mãe destina. Tá? Então, é muito importante saber isso, porque senão tu compra a placa errada. Vai comprar uma placa de vídeo, tudo bem que a placa de vídeo é uma coisa meio padronizada lá desde 2009, 2010, basicamente é tudo o mesmo slot, PCI Express, mas tem aí gerações do PCI Express. Tá? Isso a gente vai fazer uma hora um vídeo especificamente sobre o PCI Express, a gente já fez até uma matéria que a gente colocou nas nossas redes sociais escrita, mas uma hora eu vou fazer um vídeo sobre, explicando o PCI Express, porque ele tem um leque muito grande a respeito disso. Mas vamos falar especificamente dos slots hoje. Então você precisa saber que se você comprar a placa errada, tu comprou uma placa de rede e estava na promoção, um exemplo, uma placa PCI, beleza, pô, show de bola, 10/100/1000, tava 50% mais barata que uma outra. Aí você vai fazer o quê? Placa de rede, você vai lá e compra 10/100/1000, pô, vai dar minha internet 300 megabits, vai dar tudo certo. Aí tu compra ela PCI, quando tu chega na tua placa-mãe não tem slot PCI, só tem PCI Express. Tá? O que tu vai fazer com aquela placa? Não tem o que fazer, não tem, mecanicamente ela não encaixa, entendeu? Então é importante saber quem são os slots, quem é cada um deles, para você também identificar na sua placa-mãe, para você saber se caso um dia você precisar comprar uma placa extra, né, off-board, para poder resolver algum problema, alguma limitação, ou ampliar, digamos, tu quer comprar uma placa de captura, vai começar agora a fazer captura de áudio, som de discos de vinil, para converter isso para MP3, tu vai começar a transformar tuas fitas de VHS que tu tens lá em arquivos MP4 para você assistir no teu computador e salvar assim por diante numa TV Smart. Você vai precisar comprar uma placa de captura. Aí tu vai comprar uma placa de captura, tem que saber qual é o slot que a placa de captura vai utilizar para ver se a tua placa tem esse slot ou não. Não adianta, tem disponível. Então existem essas limitações. Eu vou pegar aqui o mais velho que eu tenho, vou pegar aqui uma placa-mãe de PC-XT antiga, tá? A mais antiga que eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma placa-mãe de PC do início dos anos 80. Vejam como é. Rapaziada, quem já viu uma placa-mãe hoje em dia, já viu a placa-mãe do seu computador, a diferença é bem grande. Mas nós vamos nos centralizar nos slots. Então eu tenho aqui, ó, todos aqui são slots de expansão, tá? Esses slots aqui de expansão, porque essa placa-mãe aqui praticamente não tinha nada on-board na sua estrutura, tá? De placas, de elementos. Então era tudo colocado, uma placa de vídeo era colocada,
A placa de som nessa época nem existia. Tá? Uma placa que controlava, podia controlar, quando começou a controlar o mouse, era colocado separado. A placa para poder controlar os HDs, na época, era uma controladora IDE, que era uma controladora separada, não vinha na placa-mãe, foi mudando com o tempo. Enfim, nós temos aqui slots. Esses slots aqui são slots ISA, de 8 bits. 8 bits é o barramento de velocidade com que ele trafega as suas informações, tá? Ele faz a sua comunicação. Então, é um barramento, um slot ISA de 8 bits. Tá? E, em contrapartida, eu vou pegar uma placa da época. Isso aqui é uma placa de fax modem da época, que olha aqui o slot dela, ISA 8 bits. Ó, tá vendo? Eu vou encaixar ela aqui para vocês verem. Ó. Vou encaixar a bichinha aqui, deixa eu pegar aqui, conectar. Ó, tá aí, ó, tá encaixadinho, tá vendo? Certinho. É uma placa, só que é uma placa de fax modem, da época ISA 8 bits. Transferência. Então, vejam bem. Não é só o slot que eu tenho que olhar, tem que escolher a placa. Ó, esse aqui é um slot ISA de 8 bits, que encaixa aqui. Tá? E você tem. Então, é casado o negócio? É casado o negócio. Tu tens o slot e tens a placa que é comum. Então, quando no curso aqui de manutenção da bioinformática, no básico, eu sempre insisto muito com meus alunos, tá? Identificação de porta, identificação de slot, quem é esse, pega a placa. Tá, coloco lá, pega a placa, mostra aqui. Essa aqui é uma placa de vídeo, que slot que ela encaixa? Aqui é uma placa de rede, que slot que ela encaixa? Para o aluno que está começando a sua formação profissional em manutenção de computadores, ele tem que saber, tá? Ele precisa saber qual é o slot que encaixa cada um. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra placa-mãe aqui. Isso aqui é uma placa-mãe para Pentium 3 da época. Aqui eu tenho um slot ISA também. Só que a evolução daquele lá, isso aqui é um slot ISA, que ele é maior, de 16 bits, o dobro da taxa de transferência. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui uma plaquinha de vídeo que encaixa nele. Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo isso aqui, ó? Esse vão aqui, a gente chama de chanfro. Essa divisão que tem aqui entre elas. Tá? E é divisão mecânica, que também, às vezes, dependendo da situação, ela também faz divisão elétrica. Tá? Então tem um chanfro de divisão aqui. Esse chanfro vai ter que encaixar aqui. Então eu vou ter que pegar a placa e vou ter que encaixar. Vou colocar ela aqui, na posição dela, e vou encaixar. Ó, tá encaixada. Tá vendo? Você vai colocar na posição certa do chanfro. Isso aqui é um slot ISA 16 bits. Tá? Nenhum desses slots aqui que eu falei para vocês é mais fabricado. Tá? As placas aqui, isso já é coisa, peça de museu, basicamente. Então, ISA 16 bits, slot ISA 16 bits. Aí eu tenho aqui juntos, e nós podemos observar, eu tenho um branquinho aqui, tá? Que é o slot PCI. Tá? Então o slot PCI foi um slot desenvolvido para substituir o ISA. Tá? Porque o ISA suportava placa de vídeo, placa de som, placa de rede, tá? Placa de fax, nessa época. E aí foi criado o PCI, que tem um barramento de transferência de 32 bits. Bem mais rápido, bem mais moderno, menor. Tá? Okay? Onde você tem placas PCI. Então eu vou pegar uma plaquinha PCI aqui, ó. Você tem uma plaquinha de vídeo PCI, ó. Tá vendo? A placa PCI, ela pode ter normalmente um chanfro aqui, ó. Aqui tem uma entrada, mas tem placas que tem um segundo aqui, tá? Mas ambas funcionam no mesmo slot, que só tem uma divisão aqui, só tem um único chanfro de divisão aqui, tá? Com um chanfro ou com dois chanfros ela funciona. Então eu vou encaixar ela aqui, vou colocar aqui uma PCI, aí ele encaixar, tá aí, ó. Tá encaixadinha. PCI de 32 bits. Então, você vai dar de cara com um slotzinho branco desse aqui, você vai saber que é um PCI 32, está aqui a placa. Muitas placas mães hoje em dia ainda são fabricadas, ainda hoje, tem slots PCI. Tá? Para manter a retrocompatibilidade com placas que o cara já tem, uma placa de rede, uma placa de som, alguma coisa nesse sentido. É PCI. Está morrendo. As placas novas não fabricam mais. Tá? As mais do meio do pelotão para frente, mas algumas ainda de entrada ainda vêm, ou mais específicas, vêm slot PCI, porque ficou décadas no mercado do slot PCI de 32 bits. Tá? Então placas também feitas som, rede, vídeo, fax, captura, e assim por diante. Eles foram utilizados. Então, slots PCI de novo. É sempre branco, é sempre preto? Assim, ó, geralmente, mas não dá para. Eu já peguei placa-mãe que o slot da placa-mãe era roxo. PCI era roxo. Já peguei que era verde, que era laranja. Tá? Então, a regra normal, o fabricante utilizava preto para o ISA, tá? Que não fabrica mais, branco PCI, que ainda se fabrica. A maioria que se fabrica ainda usa branco, mas no
o vão da história teve com outras colocações. Então, nunca vai muito pela cor, tá? Então, PCI, vou voltar para cá. Aí, evoluindo no negócio, aí nós temos, deixa eu pegar aqui, ó, uma outra placa-mãe aqui que eu tenho 3 slots PCI de 32 e eu tenho esse marrom aqui, que foi o primeiro slot desenvolvido para placas especificamente para vídeo, chama-se AGP. O AGP já diz para aqui, certo? Accelerate Graphic Port. Porta de aceleração gráfica. Ele é 32 bits de barramento de comunicação, a mesma coisa do PCI, só que era mais rápido. Aí tem o AGP 2x, que era 2 vezes a velocidade do PCI, 4x, 4 vezes a velocidade do PCI, 8x foi o último, 8 vezes a velocidade de um PCI. Tá? Ele baseava o PCI como referência. Ele tinha. Então, ele era marrom, dessa forma aqui. Tá? Tinha algumas alterações de nomenclatura, uns que tinham 2 chanfros aqui na divisão, mas a placa de vídeo, deixa eu pegar a placa de vídeo AGP aqui, a maioria delas era assim, ó, bem característica, ó, 1, 2 chanfros. Todas as AGPs foram desses. Teve umas exceções à regra, mas a maioria é fácil de identificar. A AGP, você identifica esses 2 chanfros aqui no meio da placa do slot. Então ela encaixa aqui, mesmo que aqui só tenha um, deixa eu colocar o caninho aqui na posição dele, certinho, ó, encaixado aqui, ó. Colocamos o bichinho aí, tá aí a nossa AGP, tem um slot AGP. Não se fabrica mais? Não se fabrica mais. Basicamente hoje em dia, deixa eu tirar ele aqui da travinha, basicamente esse slot aqui morreu ali final dos anos da primeira década, 2010, 2011, até 2012, ainda a gente vindo ali para frente, eles começaram a parar de fabricar. Tá? Só foi criado única e exclusivamente para placas de vídeo. Tá? Então, ele não servia para botar uma placa de som, uma placa de rede, uma placa de fax, uma placa de captura. Ele foi criado só para placa de vídeo. Tá? Eles centralizaram. Porque a placa de vídeo era um dos elementos que começou a solicitar muito mais velocidade, precisando de muito mais fluxo, volume de dados. Aí o JGP foi criado especificamente para ele. Também um slot que você não vai encontrar mais nos dias de hoje. Assim como o ISA, 8 bits ou 16 bits. Lembrando que o PCI ainda encontra. Né? É cada vez mais difícil, mas ele encontra. E aí nós chegamos no atual. Tá? Deixa eu pegar aqui, que é o que basicamente você vai encontrar em qualquer placa-mãe que você comprar, que é o slot PCI Express. Eu tenho 3 PCI Express aqui. Tá? Esses dois, os pequenos aqui, são o PCI Express X1 e o grandão, que é o da placa de vídeo, é o PCI Express X16. Esse X1, X16 é a quantidade de lanes, de pistas de comunicação que ele tem. Tá? Então, o máximo é X16, o mínimo é X1. Basicamente, tem algumas exceções à regra, mas basicamente a regra é essa. Tem o X2, tem o X4, X8, basicamente eles meio que desapareceram do mercado, tá? No formato, ou ele é mecanicamente X1, ou ele é mecanicamente X16. Por que eu estou falando mecanicamente? Porque eletricamente falando pode ter diferenças, tá? E essa diferença você vê atrás. Eu vou virar aqui, ó. Esse aqui é o PCI Express X16, ó. Quando eu virei, tá vendo aqui, ó? Ele tem toda a extensão elétrica dele. Então, é um PCI Express X16 verdadeiro. Aqui eu tenho o X1, tá vendo? Ó? Toda a extensão elétrica dele aqui é X1. Então, ele realmente é X1. Por que isso? Porque existem slots que não são assim. Deixa eu pegar aqui um para mostrar para vocês. Tá? Isso aqui é uma placa-mãe, ó. Tá? Ela tem aqui 1, 2, 3, 4 slots PCI Express X16 e 2 slots PCI. Certo? O PCI Express trabalha com barramento de 64 bits. Tá? Apesar de ter exceções da regra, mas normalmente o barramento dele é 64 bits. Só que aí quando você olha aqui, ó, eu estou olhando aqui, vou olhar esse primeiro aqui, ó, esse primeiro, tá? É um PCI Express X16. Eu vou olhar aqui atrás, ó, PCI Express X16. Esse aqui, ó, o segundo aqui em cima, ó, PCI Express X16, beleza? Olhando fisicamente aqui, olha para trás, olha aqui atrás, olha como ele tem menos pinos do que o de baixo aqui, ó. Esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Por quê? Porque esse PCI Express aqui, na verdade, é um X4. Isso acontece muito hoje em dia. Tá? Então tem que ter certeza, olha para a parte de trás da placa, olha a pinagem, tá? De solda que você tem. Se ele tiver até o final, ó, aqui tem um PCI Express X16 também, ó. Tá vendo aqui? Equivale a esse carinha aqui, ó. Que tá aqui. Se ele tiver só até uma parte dele, provavelmente é um PCI Express X4, é o que a maioria acontece, tá? Então você tem um slot PCI Express, tá? Então o objetivo é olhar atrás, que é X16 mecanicamente, olhando ele, mas quando você vira ele, você vai ver que ele é um X4. Significa o quê? Que aquele slot PCI Express vai usar só 4 pistas de comunicação, 4 lanes. Tá?
Então, isso pode ser um problema. Se tu botar uma placa de vídeo ali que a maioria delas usa as 16 pistas de comunicação, há exceções agora, as 4060, por exemplo, usando 8 pistas de comunicação, tanto que a 4060 é uma X8, uma PCI Express X8, tá? Ela usa metade das pistas, mas mesmo assim, se você colocar ela nesse slot PCI Express X16, que é X4, ela ainda vai usar, mesmo 8, ela vai ser 50% da força dela, tá? Então você vai ter uma comunicação de 50%, você vai ter perda de performance, porque tudo é retrocompatível, coloca, funciona, só que vai ter perda de performance. Tá? Ou seja, vamos resumir a ópera, muito menos FPS. Tá? A tua placa de vídeo vai travar em jogo que não deveria travar. E tu não sabe por quê. Aconteceu um caso agora, faz um mês mais ou menos. Tá? Um aluno meu comprou o setup dele, montou tudo bonitinho, etc. Só que esqueceu desse detalhe que eu falei e montou, colocou a placa de vídeo dele. Em vez de colocar aqui, porque sempre o primeiro slot PCI Express X16, se caso a placa tiver mais do que um, como esse caso aqui, tá? Ele realmente é X16 puro, vai estar aqui. É o primeiro, tá? Logo aqui no início da sequência dos slots. Como estava meio ruim por causa do dissipador aqui, etc, tal, ele ficou meio com medo, ele pegou e colocou no segundo, que aí a placa ficava mais livre. Só que o segundo era um X4, como esse aqui, mesma coisa, tá? X4. Estava funcionando? Estava funcionando. Só que o que acontece? Estava começando a ter queda de performance. Era uma rede TX 3060, estava funcionando no PCI Express, tá? X4 que ele tinha. A 3060 usa X16 puro, ou seja, usa 16 pistas, perda de performance. E o cara não sabe por quê. Tá? Então você não deve colocar, quando você colocar, claramente que queimou o slot PCI Express X16 o primeiro que tu tinha. Só tens um outro slot PCI Express, que é X4. Bom, meu amigo, aí é o seguinte, tu quer continuar usando aquela placa-mãe, tu não pode comprar outra agora no momento, etc e tal, não é a hora, tu precisa continuar fazendo a máquina funcionar, vai funcionar de forma limitada, mas vai funcionar, porque você vai colocar ela no PCI Express X16, que na real é X4, então ela vai ter uma limitação, a banda vai ser limitada, entende? O fluxo de dados vai ser limitado. Então, vai ter jogos que vai segurar, que não segurava antes, quando estava no PCI Express X16 puro, vai, com certeza. Vai cair o número de FPS? Vai. Tá? Mas dá para usar. Aí vai depender muito do que tu vai fazer, entendeu? É aquela história, quem não tem cão casca com gato, então tem que observar. Pegando aqui uma placa comum, hoje em dia, basicamente, a maioria delas, né, que eu tinha aqui, ó, ela vai ter isso aqui. Basicamente o que tu tens hoje em dia é isso, tá? Tu tens slots, um slot PCI Express X16 é o mais comum, e 2 slots PCI Express X1, ou um mais dois, tá? Pode até ter dois, não é muito comum as Baby ATX, Micro ATX, como o caso dessas aqui, ter 2 PCI Express X16, pra você conectar. E o slot da placa, tá aqui, ó. Esse é o slot do PCI Express, tá vendo? Um chanfre aqui, no início, na entrada. Aqui no final já é o do encaixe, que aqui vai encaixar na trava. Tá? Então você vai pegar, e vamos colocar ele aqui. Vamos colocar o bichinho aqui. Aqui, ó. Vou botar chanfre com chanfre, na posição, e vou encaixar o cidadão. Pronto. Aqui, ó. Nossa plaquinha de vídeo, PCI Express. Todas as placas de vídeo, tá? Desde, gente, vamos botar aí, vamos colocar aí, vamos botar, pronto aí. Os últimos 10, 12 anos, é tudo PCI Express X16. Todas elas, tá? Trabalhando ali no equipamento 64 bits, na sua maioria, PCI Express X16. Então você vai comprar. Então quando você vai comprar uma placa de vídeo, você vai verificar, tá, que ela é uma PCI Express X16. Todas elas são dessa forma. Até agora não criaram, não estão falando, não vi nada de um monte de slot, mas está sempre evoluindo a informática. É o legal da informática, eu sempre digo, é isso. Estou 38 anos nisso, não tenho a mínima ideia do que eu já sei e muito menos do que eu vou ter que aprender para continuar aqui ensinando meus alunos, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, porque muda muita coisa toda hora, todo instante. É uma área muito dinâmica, a informática. Né? Então são os slots que a placa-mãe tem. Então quando você vai comprar uma placa, você tem que saber se a tua placa-mãe tem slots e se ela tem slot livre, né? Porque vai que uma dessas tu compra lá sei lá, tu compra uma placa de rede e tu já tem esses slots aqui ocupados. Já tem uma placa de captura aqui, X1, e tens uma placa de áudio aqui. Vamos imaginar uma situação, tá? Não vai ter. Acho que eu tenho, deixa eu pegar aqui, essa placa aqui. Ó, essa aqui é uma, ó. Aqui, ó, uma placa, essa aqui é uma A320 da ASRock, tá? Para socket M4 da AMD, processador Ryzen 3000, Ryzen 5000 e assim por diante. Ó, ela tem aqui, ó, um slot PCI Express X16,
puro, aqui atrás, e um slot PCI Express X1. Vamos imaginar que, por algum motivo, tá, queime em determinado o áudio dela. Tá? Vamos imaginar, tenha queimado o áudio. E aí você colocou uma plaquinha aqui, porque você já tem uma placa de vídeo. Aí você botou uma aqui, queimou a rede, tá frito. Queimou a rede, vai ter que fazer o quê? Vai ter que sacrificar o som. Tá? Vai ter que tirar aqui para botar a rede, senão tu não tem internet. Ah, tá, tudo bem, tu pode fazer a opção. Pode comprar um adaptador wireless. Ou pode comprar uma placa de áudio ou USB também. Conectar nas USBs, um adaptador wireless, USB, conecta aqui. É uma saída? É. Porque se tu comprar em placa não vai dar. Não tem mais, já tem uma sendo usada aqui, não vai rolar. Tá? Então a tua rede vai ter que ser através do adaptador USB wireless. Mas o wireless para mim não é bom porque não é estável, não sei o que. Não. Então compra um áudio USB, né? Se tu não pode trocar a placa-mãe, e compra uma plaquinha de rede 10/100/1000 X1. Vou colocar aqui. Um detalhe, no Express, no PC Express eu posso adaptar, tá? É retrocompatível. Vamos supor, o X16 serve uma placa X1, X4, X8, pode ser conectada aqui, é tudo retrocompatível. Então, se tu não tiver uma placa de vídeo e estiver usando o onboard, e tu tiver com o PC Express X1 aqui ocupado, pode comprar uma placa de rede PC Express X1, tá? E colocar aqui no X16, porque todas elas têm um chanfre na mesma posição, são todas retrocompatíveis entre si, tá? Mecanicamente e eletricamente, então não tem problema, você pode pegar uma plaquinha de rede X1 e colocar ela aqui, encaixar, vai funcionar. Tá? Obviamente que o contrário não funciona, né? Você não pode pegar uma PC Express X16 e colocar aqui porque mecanicamente não encaixa, é uma questão física. Mas uma placa que usa um PC Express menor, X8, X4, X1, pode ser encaixada no X16 porque são retrocompatíveis, também é uma dica. Caso você não esteja usando o teu slot PC Express X16, ou você tenha, no caso, como eu mostrei naquela outra placa ali, um PC Express X16, mesmo que seja X4, não tem problema. Tá? Ele pode ser um PC Express, mesmo que ele seja X4. Para placa de rede, para placa de som, para placa de captura, não tem problema. O barramento que elas utilizam é mais que suficiente. O problema todo está na placa de vídeo. Tá? Porque, como eu falei, mesmo a 4060, a RTX 4060, que usa um PC Express X8, num slot PC Express X16, que na verdade é um X4, vai matar 50% da performance. Tá? Porque ela usa X8 só vai ter X4. E imagine uma PC Express X16, uma 4070, 4080, um exemplo, colocada num slot PC Express X16, X4, 25%. Você vai ter de perda. Claro, tem suas proporções, mas é 25% de perda. Isso porque o PC Express, tá? Como eu falei, vou fazer uma aula, um vídeo separado, só explicando sobre o PC Express. Ele tem as gerações, PC Express X1, 1.0, perdão, 2.0, 3.0, 4.0, estamos atualmente no 5.0, mas já se fala no 6.0, tá? E isso muda muito, tá? Muito mesmo. Tá? Então, e principalmente que a 4060 agora tem um problema relativo a isso, por isso que eu quero fazer um vídeo separado só sobre isso, explicando sobre os slots PC Express especificamente. Hoje é um vídeo falando sobre todos os slots da placa-mãe, para você conhecer os slots da placa-mãe. Tá? Existem outros mais antigos, o EISA, tá? Que era ali no padrão do ISA na mesma época, o AMR, o CNR, que foram projetados especificamente para placa de áudio, tá? E placa de rede, ficaram uns 2, 3 anos no mercado, não deram certo, foram retirados, aquelas tentativas industriais, né? Ou comerciais que o mercado tenta, as empresas tentam, não funcionaram. Tá? Então, os mais comuns é o slot ISA de 8 e 16 bits, tá? O slot PCI de 32, o slot AGP de 32 e os slots PC Express são hoje basicamente 64 bits na sua taxa de barramento de transferência, sendo que o PC Express, tá? ele encampou todo mundo, ele matou todo mundo, porque o PC Express, como ele tem o X1, o X4, o X8, o X16, mais um slot PC Express X16 suporta uma placa, tá? Que seja X1, X4, X8 e também, obviamente, a X16, então ele unifica de certa maneira, tá? Deixa de forma universalizada os slots, o que é uma coisa boa, porque essa confusão de slot, modelo, padrão, cara, isso é um problema. Tá? Só que a gente não pode esquecer ainda que existem limitações. Quando você vai comprar uma placa para você colocar, placa de vídeo tu não vai ter erro, porque é tudo PC Express 16. Mas vai comprar uma placa de som melhor, não porque queimou, porque quer botar uma placa de som melhor,
com mais recursos, que tu vai fazer edição de áudio, etc. Tu tens que olhar se a tua placa-mãe tem um slot compatível com aquela placa de som que quer comprar. Quer comprar uma placa de captura para fazer lá, como eu falei, transformar teus vinil em MP3, teus VHS em MP4, em MKV, assim por diante, tens que ver se a placa de captura tem slot PCI Express livre e compatível. Se você comprar hoje em dia, se tu tens uma placa dessa aqui, por exemplo, tá? Tens uma placa dessa hoje, e tu comprar uma placa de captura PCI, não vai rolar aqui, né? Não tem como. O PCI é aquele branquinho, normalmente 32 bits, não tem lugar para ele aqui. Essa placa mãe aqui, ou tu vai comprar uma PCI Express X1 ou uma PCI Express, tá? X8, X4, que caiba aqui no teu slot PCI Express X16 que ele não esteja ocupado. Tudo isso. Então, é um detalhe que poucos se atentam e depois para não comprar errado, entendeu? Isso é para vocês identificar, para vocês entenderem como é que é a placa, quem é a placa, para vocês poderem saber o que vocês estão comprando, para você não acabar jogando dinheiro fora, tá? E tendo dores de cabeça, incomodações e tal, pode tem que devolver, assim por diante, dependendo do que comprou, não devolve, tá? E aí tu precisava do dinheiro para comprar outra, vão te dar crédito, aí aquela loja não tem a placa que tu quer para aquele slot, daí começam os problemas. Então o conhecimento é a chave, tá? Então esses são os slots de expansão, os slots que uma placa-mãe tem, tá? Então hoje em dia basicamente tu vai comprar uma placa-mãe, é tudo PCI Express, do X1 ao X16, tá? Basicamente o que a gente vê hoje em dia é tudo, ou é X1, 2 slots PCI Express X1, ou é X16, 2 slots PCI Express X16. Quanto maior preço da placa, maior quantidade de recursos que a placa tem, maior o formato da placa, né? Placas ATX, Extend ATX costumam ter mais slots PCI Express X16 e mais slots PCI Express X1 e dando mais opções de expansão caso você tenha esta necessidade. Então, os slots de expansão são esses encaixes mecânicos que tem na placa-mãe para você colocar placas, som, vídeo, rede, captura de forma off-board, ou seja, que não estão integradas, soldadas diretamente no programa. Espero que tenham gostado mais desse conteúdo do nosso Papo Técnico. Não esqueçam de curtir, de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que a gente procura trazer sempre vídeos de qualidade e com responsabilidade para vocês. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. Vamos aumentar sempre a comunidade da Maestro de Informática. Abraço a todos, até a próxima.